Meu chazinho. Chá gelado. Esse aqui tá bem gostoso. Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre tipos de gordura. E por que, Nutri? Porque é muito importante a gente saber onde a nossa gordura está localizada e o tipo de gordura que é, porque assim a gente consegue elaborar estratégias, combinações inteligentes dos alimentos para que a gente consiga queimar ainda mais gordura, ou seja, perder peso, perder essa gordura localizada, que é o que a gente tanto busca, né? Então, gente, os alimentos, eles podem auxiliar e muito na perda de peso, não só em questão de redução de calorias, né? Que é o que às vezes a gente foca muito quando a gente quer perder peso. Que é o que todo mundo fala, né? Fazer dieta, fazer uma dieta com baixa calorias, deixar de comer carboidrato, reduzir o consumo aí de gorduras. Mas isso, gente, é o básico, né? O que todo mundo fala. Só que na verdade o que a gente precisa é ter estratégia, aprender a combinar os alimentos de uma forma inteligente para que a gente ative o nosso metabolismo para conseguir de fato queimar gordura, principalmente essa gordurinha localizada que às vezes parece que a gente faz de tudo, mas não consegue perder ela, tá? E diariamente, né, eu venho trazendo vários assuntos aqui para auxiliar vocês, né, nesse quesito, né, de perda de peso, né, ensinando vocês a fazer essas combinações inteligentes. E hoje a gente vai falar sobre tipo de gordura, tá? Localização de gordura, o tipo de gordura que a gente tem, porque vocês vão ver que isso influencia muito nos nossos resultados e a gente consegue fazer ali estratégias para cada tipo de gordura que a gente tem. Então, iniciando aqui, vamos falar sobre a localização. Aqui no Insta, né, eu postei para vocês, né, imagens ali de 3 tipos de localização de gordura que a gente tem atualmente. Antigamente, inclusive na época que eu me formei, né, na época que eu estudava, na faculdade só se falava de 2 tipos de localização de gordura, que era, né, aquela pessoa que tinha o corpo tipo maçã ou tipo pera. Como assim, né? Pensa aí numa pera. O que é uma pera, gente? Ela tem aqui um formatozinho, né? Um pouquinho redondinho. Dá uma afinada na cintura e depois dá uma, né? Levantada, uma volumada boa ali na parte de baixo. Então, nós mulheres, como temos gordura localizadas no formato tipo pera, é aquela mulher que em cima tem menos gordura, às vezes tem até aquela cinturinha fina, mas quando chega quadril, bumbum, coxas, tem bastante gordura localizada, ou seja, tem aquele quadril mais largo, tá? É comum nessas mulheres elas apresentarem bastante celulite, elas apresentarem dor nas pernas ali, tá? Porque tem essa gordura ali localizada nessa região, tá? E temos aquela pessoa que é o formato tipo maçã, ou seja, redonda ali, que é aquela gordura que é localizada, né, meio que no corpo todo. Então tem gordura na região, bastante gordura nessa região do tronco, tá? Então ali nas mamas, aqui nessa região aqui fica mais volumoso, braços, pernas, né? Então ela tem uma região ali, né, nas costas, tem bastante gordura localizada ali. Ou seja, é como se fosse uma maçã, redondinho. Então aparentemente o corpo todo ali tem volume de gordura, tá? E hoje em dia, com os estudos, foi identificado que a gente tem outro tipo de localização de gordura, que é aquela gordura, né, aquele biotipo ali, aquele tipo de corpo de gordura azeitona no palito. O que seria isso, né? É uma azeitona espetada no palito, ou seja, bastante gordura na região abdominal da barriga, mas braços e pernas finos, tá? Então, às vezes o rosto é fino, o braço ali é fino, as pernas são finas, mas a barriga é grande, é estufada, tá? Inclusive, essa pessoa, às vezes, ela sente que
tem facilidade em reduzir medidas dos braços, bumbum e perna, mas a gordura da barriga parece que não sai nem por reza. Então, hoje a gente classifica esses 3 tipos de localização de gorduras, né? Aquela pessoa que vai ter o corpo no formato pera, ou seja, mais gordura na parte inferior. A maçã, que é mais generalizada. E a tipo azeitona no palito, que é aquela pessoa que tem bastante gordura, principalmente na barriga. Aquela barriga mais estufadinha ali, ou seja, mais localizada na região abdominal. E por que acontece isso, gente? Porque a gente tem receptores de gordura, né? A gente tem ali os adipócitos, que são as células que armazenam gordura, né? Como se fosse uma bolsinha assim, tá? Onde a gente coloca a gordura dentro. E esses adipócitos, eles ficam mais localizados nessas regiões aí, né? Dependendo desses biotipos que eu falei pra vocês, desses tipos de localizações aqui, tá? Só que o que acontece? Qual que é o quesito aqui, a chave desse problema aqui? O que pega, gente? Nós temos no nosso corpo esse adipócito, que é como se fosse uma bolsinha assim, que a gente guarda gordura, espalhado pelo nosso corpo, certo? Para armazenar o excesso de calorias. Então, sim, gente, quando você come excesso de calorias, essa caloria vai virar gordura que vai ser estocada no seu corpo. Então, esse excesso não é simplesmente só de gordura, né? Mas de carboidrato, de proteínas, ou seja, calorias no geral, álcool, tá? Calorias no geral que você come em excesso, ou seja, além do que o seu metabolismo precisa, ou seja, supera o gasto energético, esse excesso vai ser estocado dentro das bolsinhas, chamadas de adipócitos, que é onde a gente guarda gordura, tá? Só que o que acontece? A gente tem dois fatores aqui que acontece com as pessoas. Primeiro fator, quando você vai comendo muito excesso de gordura, o seu corpo, ele tem normalmente, né? Principalmente nós mulheres que já temos tendência a acumular mais gordura, a gente já nasce com um número X ali de adipócitos, ou seja, de bolsinhas para guardar gordura. Só que quando você vai comendo muito além do que você precisa, o nosso corpo ele tem 2 alternativas. Ou ele vai fazer mais adipócitos, ou seja, vai fazer mais bolsinhas para você guardar gordura, ou ele vai pegar esse adipócito, essa bolsinha, e vai aumentar ela, vai fazer ela ficar maior para caber mais gordura. Então, olha só para vocês verem. Ou o nosso corpo cria mais gorduras, mais células de gordura, tá? Mais adipócitos, mais bolsinhas, ou aquele adipócito que a gente já tem, ele aumenta mais de tamanho para conseguir estocar mais e mais gordura, tá? E por que eu tô reforçando isso com vocês? Preste atenção aqui para vocês verem. Porque isso aqui vai determinar a facilidade que a gente tem de perder peso, de eliminar gordura localizada. Olha só para vocês verem. Aquela pessoa que faz mais células de adipócito, mais células para estocar gordura, ela vai ter mais facilidade em perder peso do que aquela pessoa que não aumenta o número de células e fica só aumentando o tamanho da bolsinha de guardar gordura, só o tamanho de adipócito, tá? E como que eu sei, Nutri, se eu sou a pessoa que tá fazendo mais células ou se eu sou aquela pessoa que meu adipócito tá ficando grandão, ficando cheio de gordura? Pela localização e o tipo de gordura que você tem. E, consequentemente, se você já tentou aí perder peso e sente que tem dificuldade, você também já deve ter uma noção. Aquelas pessoas que têm gordura localizada, principalmente na região, né, do bumbum, coxa, ou seja, quadril, membros inferiores, geralmente ela vai ter mais células de gordura. Então, ela tem uma certa tendência a responder melhor aos processos de perda de peso. Ela vai ter uma facilidade a mais. É talvez aquela pessoa que dentro de um mês,
ela consegue eliminar 5 quilos, dependendo do nível, até mais do que isso, tá? De gordura ali, porque ela tem essa facilidade de esvaziar. Ela geralmente é uma pessoa que não vai ter tanto risco de apresentar doenças cardiovasculares. Então, às vezes, ela não vai ter tanto risco de ter uma pressão alta, de ter um diabetes, de ter, às vezes, resistência à insulina, tá? Então, essa pessoa, ela vai precisar trabalhar também uma alimentação anti-inflamatória, mas ela não vai ter tanta necessidade de fazer toda uma modulação do metabolismo, como o índice glicêmico, por exemplo, né? Ela ali não vai precisar, talvez, fazer ali HIITs, ter um treino muito intenso, porque ela vai ter uma certa facilidade a mais. Então, essa pessoa, a regulação do metabolismo dela, que é uma das fases da perda de peso, vai ser um pouco mais tranquila ali, tá? De ser feita, porque ela vai ter mais facilidade de perda de peso e ela não tem essas comorbidades aí associadas. Então, diabetes, pressão alta, ela não tem tanto risco a isso, tá? Já aquela pessoa que tem o tipo maçã, ou seja, que é meio generalizada, geralmente essa pessoa, ela tem uma mescla desses dois tipos de gordura localizada, tá? Então, ela vai ter gordura na região abdominal, mas também nos membros. Então, ela tem facilidade em aumentar o tamanho do adipócito, mas também de produzir novas células de gordura, tá? Então, ela pode apresentar um pouquinho mais de dificuldade, principalmente de eliminar a gordura da região abdominal. Às vezes, ela vai perder bumbum também primeiro, vai perder medida de braço, medida das costas ali, mas a região da barriguinha, ela vai ser aquela pessoa que pode ter mais dificuldade em reduzir essa gordura. E ela, né, outra diferença que ela tem é que geralmente a gordura dessa pessoa, ela vai ser um pouquinho às vezes mais dura, né? Em algumas regiões ela vai ter uma gordurinha mais firme, mais dura. Ou seja, ela não vai ter aquela facilidade de pegar assim, ó, e separar uma prega, tá? Às vezes é uma gordura mais dura, mais rígida, tá? Já a pessoa do nível aí, né, azeitona no palito, ela já vai ser uma pessoa que vai ter bastante gordura abdominal. Então, ou seja, ela vai ter principalmente aqueles adipócitos que aumentam de tamanho, aquelas bolsinhas que vão estocando cada vez mais gordura. Então, ela não vai produzir tantas outras células e com isso ela vai ter mais dificuldade de perder peso. Ela vai ter muito mais inflamação, ela vai ter muito mais risco de doenças cardiovasculares. Ela precisa, além da alimentação anti-inflamatória, ela tem que trabalhar uma alimentação que vai modular a resistência à insulina. Isso é obrigatório para ela, né? Para ela conseguir ter resultados. Vai precisar fazer bastante treino, principalmente ali aeróbico, para ela conseguir ter essa melhora aí, né? Porque ela vai ter essa gordura mais compactada, essa gordura mais dura. E geralmente ela vai ter mais sintomas associados. Então ela é uma pessoa que às vezes vai ter mais dores no corpo, vai se sentir muito mais cansada, muito mais fadigada. Às vezes a barriga dela até lembra aquela barriga de gestante, aquela barriga dura, apontada para frente, tá? Então ela é uma pessoa que às vezes vai demorar um pouquinho mais a ver resultados. Às vezes no primeiro mês dela de mudança da alimentação, ela às vezes não vai conseguir perder 5 quilos, por exemplo, como o caso daquela pessoa que tem um perfil, né, de pera, tá? Então a pessoa que tem esse perfil de azeitona no palito, ela vai ter que ter mais paciência. Então isso aqui é interessante para vocês já perceberem que, opa, se o meu perfil é mais azeitona no palito, então eu tenho que persistir, eu tenho que ter paciência, porque eu preciso sim dessas estratégias, né, dessas combinações certas para me começar a ver resultado, né? Porque eu preciso regular todo o meu metabolismo primeiro, né? Então ela vai demandar mais tempo ali, tá? Mas
tudo tem solução, gente. Não é porque você tem esse tipo de gordura que vai demorar um pouco mais ter resultado que você não vai ter. Porque a gente consegue modular aí através da alimentação esses tipos de gordura, essa produção aí desses antipostos para você conseguir ter resultado. O que a gente tem que entender aqui é que para em alguns casos, por isso que às vezes é mais fácil e outros não. Por isso que para algumas pessoas é mais difícil eliminar a gordurinha da barriga, porque elas têm esse tipo aí de localização, tá, da gordura. Então tem que ter realmente aí um pouquinho mais de paciência para ver esses resultados, tá? Inclusive amanhã eu vou falar na live de amanhã sobre o seu tipo de corpo ideal, tá? É uma live muito interessante para vocês já começarem a ver aí quantos quilos realmente vocês têm que perder, como que essa questão do corpo, do biotipo de corpo também, porque a gente tem aquelas pessoas que a gente fala assim, né, que é o abençoado por Deus, ou seja, que come, deu tudo ali, mas não ganha peso, né? Então vocês vão entender um pouco mais sobre os biotipos na live que amanhã eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, gente, já descobrimos a localização. Agora tem outro detalhe muito importante, que é o quê? As cores dessa gordura, ou seja, o tipo de gordura. Nós temos gordura branca, gordura bege e gordura marrom. Esses 3 tipos de gordura. E até pouco tempo, né, acreditava que nós, quando adultos, só tínhamos a gordura branca. E o que é essa gordura branca? É a gordura que nos faz mal. É a gordura que deixa o nosso corpo inflamado, que nos causa resistência à insulina, que nos causa perda de massa magra, que deixa nosso metabolismo lento, que ajuda a gente a desenvolver problemas de saúde como diabetes, pressão alta e por aí vai. Só que descobriram que nós, quando adultos, temos gordura marrom e temos gordura bege. E que nós conseguimos transformar gordura branca, que é a gordura super inflamatória, que só faz com que a gente ganhe mais peso e tenha dificuldade em perder peso. A gente consegue pegar essa gordura branca e transformar ela em gordura bege. E o que é essa gordura bege e essa gordura marrom, Nutri? São gorduras que possuem mitocôndrias. O que é mitocôndria? Mitocôndria é como se fosse um forno que queima gordura. E quando a gente está com sobrepeso, quando a gente está principalmente com obesidade, nós temos déficit mitocondrial, ou seja, as nossas mitocôndrias, onde a gente queima gordura, não está funcionando a todo vapor. Por isso também, mais outro motivo, que muitas pessoas às vezes, né, começam dieta só restringindo calorias, treinam, mas não vê resultado, não consegue perder peso. Porque a gente não basta contar calorias, a gente precisa ter alimentação inteligente e estratégica para modular tudo que acontece com o nosso corpo quando a gente ganha peso. E uma dessas modulações que a gente precisa fazer é justamente essa: fazer com que essas mitocôndrias fiquem totalmente funcionantes e que a gente consiga também reverter esse quadro de gordura branca e transformar ele em gordura bege. Porque olha aqui para vocês verem, essa pessoa que tem essa gordura, tipo maçã e até mesmo tipo azeitona no palito, que é aquela gordura difícil de ser eliminada, além dela modular o metabolismo dela, né, precisar regular esse metabolismo e acelerar ele, ela também precisa transformar essa gordura em gordura bege. Porque se ela transforma a gordura que ela tá ali, que é difícil de perder, né, ela tá com essa gordura localizada, que é difícil de ser eliminada, mas se ela consegue converter ela em gordura bege, ela potencializa a queima de gordura. Porque a gordura bege, né, a gordura marrom, ela tem mitocôndria. Ela acelera o metabolismo, ela aumenta o nosso gasto energético. Olha só para vocês verem que maravilha. E a gente consegue fazer essa mudança através de exercícios, né, principalmente aí o aeróbico, mas com alimentos também. Porque não adianta só você treinar se você não potencializa esses resultados.
Então a alimentação consegue fazer isso. E sabe qual item que a gente consegue melhorar esse ponto? Um deles é o ômega 3. O ômega 3 tem substâncias que ajudam a transformar a sua gordura, que é inflamatória, que só está travando o seu metabolismo e te deixando com essa pochete, consegue fazer essa gordura aí virar gordura bege. Por isso que eu falo, gente, que a gente precisa entender da alimentação e ter estratégia. Porque você vê, o ômega 3 a gente consegue via alimentação, através de uma semente de chia, semente de linhaça. A gente consegue ali através de castanhas, tá? E também a gente pode suplementar. O azeite, por exemplo. Então, quando às vezes os nutris falam assim, utiliza azeite, não, o azeite é bom ser utilizado na salada. Não é questão que o azeite é menos calórico, ou que se você tomar agora o azeite você vai perder 10 quilos. Mas porque o azeite, a sardinha, por exemplo, a castanha, tem substâncias, tem componentes que quando a gente combina ao longo da nossa alimentação, a gente consegue modular algumas coisas do nosso corpo, como por exemplo, transformar essa gordura branca em gordura bege e potencializar a perda de peso, potencializar a queima de gordura. Então, gente, por isso que às vezes só pensar em calorias não traz resultado. Porque como eu já expliquei para vocês aqui, pensar só em calorias, você acaba às vezes reduzindo ainda mais o seu metabolismo. Porque o nosso corpo ele se adapta. Então, se você reduz calorias, o seu metabolismo ele vai reduzir junto para ele começar a sobreviver só com aquele X de calorias que você está fornecendo. Por isso que é muito importante, gente, a gente pensar nessas modulações. Outro item também que auxilia nessa modulação aqui, além do ômega 3, por exemplo, ali a cebola. A cebola tem uma substância chamada quercetina, a cebola, a maçã, que contribui. Então, olha pra vocês verem, fazer uma salada com cebola, fazer uma carne, por exemplo, um bife de fígado acebolado, que é um prato que a gente combina. Olha que interessante. Essa cebola auxilia. E se essa cebola for cebola roxa ainda, acaba contribuindo ainda mais, porque a cebola roxa ela tem uma substância a mais ali que contribui para ativar a nossa via de queima de gordura. Ou seja, é como se ligasse o botãozinho aí no nosso corpo e falasse assim, opa, tá na hora de queimar gordura, vamos queimar gordura, tá? Então, comida de verdade, a gente conseguir reduzir alimentos que são inflamatórios, que fazem a gente bloquear o nosso metabolismo e colocar alimentos que destravam o nosso metabolismo, que ativam a queima de gordura, é muito importante, porque a gente vai conseguir fazer essa modulação, essa mudança aí, para ter esses resultados. Então, a gente consegue ter essa modulação. Outro detalhe, gente, em relação a esse tipo de gordura. Como eu comentei para vocês, a gente tem essa gordura dura que a gente pega, é rígido, apertado. Isso aí é uma gordura que às vezes, tá até ali há mais tempo. Então, ou seja, tá tanto tempo acumulando gordura que ela tá sendo depositada só na mesma bolsinha. Então, ela tá inchada, dura, ela tá fibrosada, ela tá até ali, tão inflamada que ela tá, ela começou a construir uma capa de colágeno nela. Então, por isso que ela tá dura e ela é difícil de ser eliminada. Então, a gente tem que trabalhar principalmente essa conversão, desinflamar muito esse metabolismo e modular a resistência à insulina e tal. E a gente tem aquela gordura que às vezes, aquela gordura que a gente até fala barriga de avental, que é aquela gordura que fica caída, mole, flácida. Sabe aquela gordura, principalmente pós-gestação, é comum ter, que aquela barriga fica caída, fica tipo, aquela barriga de avental, tampando assim, a parte da pepeca às vezes. Então, aquela gordura mole, essa gordura flácida aí, ela é uma gordura que além da gente trabalhar processo anti-inflamatório pelo fato de ter gordura, então toda vez que tem gordura a gente tem que trabalhar uma alimentação anti-inflamatória, tem que desinflamar esse metabolismo. Ali também a gente precisa trabalhar aumento de massa muscular e trabalhar também a pele junto. Então aqui nesse tipo de gordura
é interessante uma alimentação mais rica em proteínas e alimentos que auxiliam a saúde da pele. Então, como por exemplo, vitamina A. Então, uma alimentação mais equilibrada ali, colocando, por exemplo, abóbora, cenoura, ou seja, esses vegetais, né, amarelos e laranjados, que são fontes de vitamina A. Colocar uma vitamina C, porque ali a gente vai precisar ter essa, né, moldura do colágeno, porque o colágeno é o que dá elasticidade na nossa pele. Se tá flácido, caído, esse colágeno, ele tá, né, capenga ali, tá? Então aqui não adianta fazer só tratamento estético, né? Então a gente tem aí tratamentos estéticos, a criolipólise ali, né, esses processos gelados. Tem a radiofrequência, que é um processo que estimula a produção de colágeno, mas não adianta estimular se a gente não come fontes de colágeno, tá? Então, para esse tipo de pessoa, para ela vai ser interessante ela estimular a construção muscular. Então, por exemplo, exercícios resistidos, principalmente ali, para ela vai ser um grande aliado. E na alimentação dela ter fontes de proteína e alimentos fontes que vão melhorar, auxiliar na saúde dessa pele e desse colágeno ali também. Lembrando que nós, após os 25 anos, não temos aí uma produção de colágeno por livre e espontânea vontade. Então a gente precisa reforçar a nossa alimentação, fazer estímulos, então, como por exemplo, o próprio exercício físico ajuda a estimular essa produção de colágeno. E às vezes, dependendo aí, né, quem quiser, os tratamentos estéticos também vão ser super aliados. Mas temos que fornecer a matéria-prima, né, os alimentos para isso, para conseguir melhorar esse critério. Então tá vendo, gente, que a alimentação, ela vai contribuir para esse processo. A gente conseguir combinar os alimentos de forma inteligente, a gente consegue modular aquela gordura que é dura, compacta, que é difícil de ser eliminada. A gente consegue melhorar o quadro dela. E aquela gordura que é mole, flácida, né, que é caída, ou seja, tá faltando colágeno, tá faltando rigidez ali, a gente também consegue modular e melhorar. Por isso que é importante a gente entender esses tipos de gordura. E agora, né, entender também o tipo de corpo que você precisa ter, né? Qual que é o seu corpo ideal? Então amanhã, gente, a live de amanhã, não percam essa live. E por que né, hoje eu tô falando desse tipo de gordura, amanhã eu vou falar sobre isso, e depois de amanhã vem outro assunto. Porque a gente vai começar o nosso desafio gratuito de pré-carnaval, que começa na quinta-feira, tá? Então lá eu vou ficar uma semana inteirinha com vocês, vou passar um desafio bem top pra vocês, que vai ajudar tanto aquelas pessoas que têm essa gordura flácida, ou essa pessoa que tem essa gordura rígida, né? Ou seja, que é aquela gordura mais abdominal, vai ajudar vocês a modular isso aí para começar a ter uma perda de peso, né? Destravar esse metabolismo e melhorar ele para conseguir ter essa perda de peso, tá? Então vai ser uma semana com esse desafio aí, que é gratuito, vai rolar lá no grupo do WhatsApp. Para se inscrever é só clicar no link do meu perfil e fazer a inscrição, tá? Inclusive lá, gente, eu já até preparei, a gente vai ter 3 assuntos, 3 lives muito tops para ajudar vocês nesse processo. Só para quem que tá lá no grupo, não vou vir fazer live aqui mais nas redes, né, durante essa semana. Vai ser só para quem tá no grupo do WhatsApp. E eu também vou estar ensinando vocês lá uma estratégia chamada 80-20, tá? Essa estratégia, para quem me acompanha aqui no Insta, viu que ontem teve o quê? A Nutri comeu um hambúrguer ontem. Após 45 dias sem doce, sem nenhuma fritura, sem nada disso, ontem eu comi um hambúrguer. Por quê? Eu tô seguindo uma regra ali, 80-20. E é uma regra muito interessante que eu vou ensinar para vocês nesse grupo do desafio, tá? Por quê? Porque a gente precisa de alimentos para nutrir o nosso corpo, que é o que eu estou explicando aqui para vocês, para otimizar essa queima de gordura, aqueles alimentos que as combinações inteligentes para quem tem aquela gordura flácida, para quem tem aquela gordura mole, né, flácida ali, mole caída, para quem tem aquela gordura dura que sente que é muito difícil de perder. Então a gente vai ter esses alimentos para nutrir esse corpo, para modular isso, tá? Mas a gente também precisa de alimentos para nutrir a nossa alma.
Aí entra esses hambúrguer, entra aí, por exemplo, um doce, tá? Por isso que a NutriKey sempre trabalha esse quesito, né? De não ter proibição, de não ter restrição, tomar cuidado com essas dietas, com essas proibições, porque às vezes elas atrapalham a nossa perda de peso. O que a gente precisa é ter esse equilíbrio nesses dois tipos aí de alimentos, para nutrir o corpo e a gente conseguir ficar magra, né, bonita, linda e maravilhosa, e também precisamos ter esses alimentos que vão nutrir a nossa alma, tá? Que é aquele alimento que a gente gosta de comer, que a gente sente prazer em comer ele ali também, tá? Então, eu vou ensinar isso aí pra vocês, a gente vai falar sobre isso durante nosso desafio gratuito, tá? Que começa agora já quinta-feira, ok? Bom, gente, e pra finalizar aqui a nossa live hoje, que é bem rapidinho, quase que eu não faço, né, gente? Acabou a luz aqui. Olha só pra vocês verem, eu vou dar uma dica aqui. Eu tô tomando um chazinho aqui, que é um chá gelado, e a gente já compra esse chazinho pronto, tá? Ele é fácil, ele é legal para quem tem dificuldade em tomar chás. Porque os chás, gente, eles são muito interessantes porque eles possuem compostos bioativos que ajudam a gente a regular nosso metabolismo. Então, por exemplo, o chá verde, ele vai ajudar principalmente aquelas pessoas que estão com aquela gordura compactada, aquela gordura dura na região abdominal. Já, por exemplo, o chá de cavalinha, né? O chá de hibisco, ele é interessante para aquela pessoa que tem gordura localizada né, na parte inferior, que é aquela gordura tipo formato pera, né? Que é aquela pessoa que tem o quadril mais largo, bastante gordura na coxa, gordura no bumbum. Então, para esse tipo de pessoa, um chazinho de hibisco, um chazinho de cavalinha. Para gordura abdominal, o quê? Um chazinho, chá verde, com um chazinho de hortelã também vai auxiliar. Então, os chás, eles conseguem fazer, né, auxiliar nesses processos aí também, tá? E aqui, eu tô tomando esse chazinho gelado, que ele é só o sachê, você mistura na água, então ele é mais prático e ajuda a gente começar a modular o paladar para começar depois a utilizar aquele chazinho que é fervido. Esse, por exemplo, aqui, ó, ele é laranja com morango, tá? E ele tem chá verde também nele. Tá? É uma misturinha interessante, tá bom, galera? Bom, gente, hoje a nossa live foi bem rapidinha mesmo. Quis dar essas dicas rápidas para vocês. Mas amanhã na nossa live que a gente vai falar, descobrir qual que é o seu corpo ideal, tá? A gente vai ter uma conversa por mais tempo e bastante séria ali. E chame alguém para participar com vocês, para assistir com vocês. Vai ser provavelmente às 19h19, se não tiver nenhum problema com a minha luz, né? Se não tiver nenhum problema assim, a gente vai fazer ela mais cedo, porque o assunto vai ser longo, tá bom? E eu aguardo todos vocês. E quem não está participando do desafio gratuito, faz inscrição no link do meu perfil. E aqui no Insta, eu vou abrir agora uma caixinha para responder todas as dúvidas de vocês. Mandem as dúvidas de vocês aqui, tá? Que eu vou responder para amanhã, tá bom? Beijo pra vocês e eu espero todo mundo na live e espero todo mundo no desafio, tá, gente? Ó, gente, participa do desafio, porque durante o desafio eu vou me dedicar exclusivamente pro pessoal lá do grupo. Já somos 100 pessoas lá no grupo, tá? Não se preocupe que ele é no WhatsApp, mas ele vai ter horário ali que eu vou abrir para vocês, né, responderem. A gente vai ter lives exclusivas para quem tá lá no grupo, tá? Para vocês também tirarem as dúvidas de vocês, ok? Então não se preocupe que a Nutri vai ficar de olho e vai ser tudo bem organizado, tá? Vai ter material de apoio para vocês também. Então façam a inscrição de vocês, chamem também alguém para estar vindo. Beijo pra vocês aqui do Instagram e já abro a caixinha de perguntas aqui pra vocês, tá bom?